Nesse vídeo eu trouxe 5 podcasts que você precisa ouvir se você se interessa por programação. Fala galera, Euler Borges, o programador Sagaz falando, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você ouve podcasts? Se você ouve, deixa aqui nos comentários. E eu tô perguntando isso porque basicamente 2018 é o ano que estão dizendo por aí que foi o ano do podcast. Não só em número de pessoas assistindo, mas como também em número de pessoas criando conteúdo em forma de podcast. E aí estão falando que 2019 provavelmente vai ser o ano do podcast ao quadrado, né? Porque muita gente usando o podcast, muita gente ouvindo, traz mais gente para fazer podcast, que traz mais gente para ouvir, que traz mais gente para fazer, então o negócio está crescendo bastante. E eu confesso que eu mesmo não sou muito adepto de podcast ainda, mas recentemente eu comecei a ouvir um ou outro podcast sobre empreendedorismo. Eu ouço regularmente o podcast do Gary Vee, que é um podcast, aliás, que eu recomendo bastante se você se interessa por empreendedorismo. E aí eu me dei conta que eu não ouvia nenhum podcast de programação, principalmente nenhum podcast de programação brasileiro. Então eu fui pesquisar para fazer essa lista e eu trouxe aqui 5 podcasts super interessantes que você tem que começar a assistir. Ouvir, né? Podcast você ouve, não assiste. Foi mal. Mas antes de pular na lista, eu quero dizer 2 coisas. A primeira é que essa lista não é exaustiva e nem é um top 5, tá? Eu não tenho nem tanto conhecimento assim de podcast para ranquear os podcasts. Basicamente, eu trouxe 5 que pareceram interessantes para mim. Então, se você também tiver um podcast de tecnologia e programação interessante, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer e também, com certeza, outras pessoas vão poder se beneficiar disso. E o segundo aviso é que eu também estou criando um podcast e eu ainda não sei bem como é que vai funcionar, mas provavelmente eu vou pôr um link aqui na descrição para isso, então se você tiver interesse, dá lá uma olhada. E o primeiro podcast da lista é o hipsters.tech. É um podcast criado pelo pessoal da Alura e da Kaelon, e é um podcast muito interessante porque, na verdade, muito tempo atrás, eu fiz uma pesquisa rápida sobre podcast de tecnologia e eu encontrei esse podcast, foi o único que eu ouvi basicamente, e eu lembro de ouvir um episódio sobre carreiras de programação no exterior. E foi super interessante, era uma entrevista, um bate-papo com pessoas que estavam no exterior, então tipo, eu tive uma visão bem diferente, uma visão interessante de pessoas que têm essa experiência. E assim, desde então eu basicamente não ouvi mais, simplesmente porque eu não tenho o costume de ouvir podcast, não é porque eu não gostei, mas eu reparei nos conteúdos recentes agora, olhando para fazer esse vídeo, que eles mantiveram o padrão de qualidade, trouxeram vários assuntos bem diversos e bem interessantes, então vale a pena você conferir. O segundo podcast dessa lista é o Pode Programar. E esse é um podcast muito legal, primeiro porque ele é apresentado por 2 mulheres. Eu acho muito legal numa área que infelizmente, majoritariamente masculina, você ter mulheres ali mostrando que existem mulheres na área, que tem espaço para mulheres na área, é muito legal. Então, só por isso, eu acho que já vale compartilhar o podcast aqui. Mas elas estão com uma série, eu não sei bem, na verdade saiu um episódio recente dessa série, eu não sei do quanto tempo que está durando essa série, mas elas estão falando só sobre carreiras na TI. E elas trouxeram esse conteúdo de uma forma bem legal, de bate-papo mesmo ali, bem descontraído. E como é uma coisa que todo mundo se interessa, né? Todo mundo que pensa em programar, pensa também em carreira, quer saber como é que é, vale a pena, sei lá, escutar. O terceiro podcast dessa lista é o Dev na Estrada, e eu, sinceramente, não conhecia antes de estar fazendo essa lista, antes de começar a fazer essa lista, mas eu encontrei recomendações em mais de um lugar desse podcast, e já de cara, quando eu abri o link do podcast, ele me chamou a atenção por ele ter um episódio recente sobre Tech Lead, e esse Tech Lead, na verdade, era um termo que eu conhecia bem de longe, assim, não fazia muito parte do meu dia a dia, até recentemente, quando eu cheguei aqui na Google e eu percebi que tem esses tech leads por aí, né, e tal, e ele tem uma posição diferente nos times, né? Ele acaba tendo uma posição, de certa forma, mais importante. Então eu fiquei bem interessado em ouvir o que eles têm a dizer sobre essa posição que eles disseram que é polêmica, né? Que é o Tech Lead. Eu ainda não escutei bastante, mas eu acho que vale a pena você escutar. O quarto podcast dessa lista é o Lambda 3. E ele é muito interessante porque ele separa em 2 vertentes, temas técnicos e temas não técnicos. Então, nos podcasts técnicos, ele vai mais a fundo, vai em detalhe, vai falar de coisas realmente para programadores que querem aprofundar em algum tema técnico. Mas eles têm também uma linha de conteúdo só com temas não técnicos que estão ali periféricos, que são muito importantes também para programadores e que muitas vezes a gente deixa de lado. Então eu acho que é bem interessante você ter um conteúdo que te traz esse balanço. Inclusive um episódio que me chamou bastante atenção foi um episódio que eles colocaram ali sobre sistemas
sistemas de organização e produtividade. Eu, sinceramente, não sou a pessoa mais organizada, então eu acho que eu vou me beneficiar desse episódio. E o quinto, mas não menos importante, podcast dessa lista é o Loop Matinal. E esse podcast eu achei ele muito interessante porque ele é literalmente um loop matinal, porque saem episódios todos os dias. Bom, pelo menos eu acho que são todos os dias, né? Não saiu sábado e domingo, não é quase todo dia. Episódio de segunda a sexta, com novidades sobre mundo da TI, de computação, programação em geral. Acabam que eles vão ter que abranger mais conteúdos, né, para fazer conteúdo todo dia, não dá para falar só de programação, mas é um podcast interessante, já que normalmente quem se interessa por programação também se interessa por esses temas. Então é isso, galera, essa é a minha lista de 5 podcasts que você precisa conhecer para começar a criar seu ecossistema, né, seu ecossistema de aprendizado de programação, para quando você estiver no ônibus, para quando você estiver no trânsito, estiver caminhando, poder também consumir um conteúdo, já que não dá, né, para você assistir um vídeo enquanto você tá ali pedalando, fazendo alguma coisa. E também é legal para você ter mais opções, né? Quanto mais opção de conteúdo, mais rico vão ser suas fontes, né? Eu tenho certeza que se você ouve podcasts, eu deixei de comentar algum muito bom que você ouve. Então não deixe de colocar esse podcast aqui nos comentários pra galera conhecer também. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Então é isso e até a próxima!